Glória a Deus. Deus, irmão, receba a paz do Senhor Jesus. Amém. Deus, irmão, paz do Senhor Jesus. Amém. Quantos estão felizes? Que a glória a Deus. Glória a Deus. Maravilhoso Deus. Eu quero externar a Deus a minha gratidão por estar nessa casa, fazendo uso e menção de sua palavra. Quero agradecer a Deus pela vida do pastor Abraão, por esse rebanho tão bonito e maravilhoso. Que Deus abençoe ele, a sua muito digníssima esposa, pastora, em nome de Jesus. Eu agradecendo a pessoa do pastor Abraão, eu estou agradecendo todo o corpo de obreiros e membros dessa casa. Que Deus vos abençoe. Ao líder, não Gabriel, o anjo Gabriel, que Deus abençoe em nome de Jesus. Obrigado por entrar em contato conosco, nos fazer um convite. É um privilégio muito grande franquear este altar nesse dia tão maravilhoso na vida dessa juventude. Que Deus abençoe em nome de Jesus e que venha mais e mais aniversários, momentos como esse. Que Deus honre essa casa. E os jovens, vocês estão muito chiques, tá bom? Deus abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. E hoje eu estou tendo o privilégio de, pela 15ª vez, pregar com a minha esposa. Nós não somos um duelo, nós somos um dueto. Em nome de Jesus. Eu prego, ela dá lugar, eu grito aqui, ela grita dali, e no final dá todo mundo certo. Amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Ela vai fazer os agradecimentos também. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém? Amém. Para mim é um motivo de muita alegria poder estar aqui nesta igreja tão abençoada. Eu me lembro assim um pouco de ter vindo aqui já, mas eu vim acompanhando meu esposo. E hoje eu estou tendo a honra de poder estar trazendo a palavra também aqui neste lugar. Louvo a Deus pela vida do pastor Abraão. Meu esposo falou muito bem, tanto do Senhor como também da vossa digníssima esposa. Que Deus continue honrando cada vez mais a vida de vocês. Ele já agradeceu, estamos agradecendo a Deus pela vida do pastor, da pastora. Nós estendemos um agradecimento a todos os pastores presentes, a todos os diáconos, evangelistas, missionários, presbíteros e todos os membros da igreja. Amém? Aos líderes, obrigada pelo carinho, viu? Pela recepção maravilhosa. Aos jovens, a esse grupo abençoado, que seja o início de muitos ainda que virão, que o céu continue honrando cada vez mais. A nossa querida amiga irmã Renata, obrigada pelo carinho, pelo privilégio, por ser a ponte de Deus para nos ajudar a chegar nesse compromisso hoje. Então eu louvo a Deus pela vida dela. Ao meu filho Benjamin, quem conhece o Benjamin sabe que ele é pentecostal. É a dose dobrada minha e do Abílio. Mas ele está um pouco doentinho, então nesses dias de frio ele tem ficado com a vovó. Mas nós sentimos muita falta do nosso pequeno, mas eu creio que enquanto estamos aqui, o Senhor está cuidando dele lá. Amém? Você que está ansioso e fervoroso para ouvir uma palavra da parte de Deus, levante a sua mão, dá um glória para Jesus. Olha para esse irmão que está do seu lado e diga para ele assim: se prepare. Não, mas com mais força, diga para ele: se prepare. Fala para ele, porque da maneira que você entrou, fala para ele, não vai ser do jeito que você vai sair. Fala, você vai sair muito melhor. Isso. Gente, por gentileza, Ezequiel 37. Quem trouxe Bíblia, Ezequiel 37, versículo de número 10. A pastora deu prata aqui forte. Deixou nós no estreito aqui, pastor. Que Deus abençoe, pastor. Vocês são cheios demais. Com a permissão do pastor Abraão,
com a permissão dele, da pastora e de todos os pastores, eu queria que o tecladista fizesse um fundinho para nós. Se tiver algum tecladista, você é tecladista, né, Vasco? Mais ou menos? Então, eu sou um pregador mais ou menos, então dá certo. Em nome de Jesus. Nós dois, mais ou menos, dá certo. Em nome de Jesus. Amém? Sem ser melancólico, senão o povo dorme. Esse dia eu fui pregar na vigília, o pregador, o tecladista fez um fundo melancólico, até o pastor estava dormindo na vigília. Aquele fundo, sabe, de velório. Aí não, Vasco. Tem que fazer aquele pentecostal. Que achou Ezequiel 37, verso 10, diga: eu vou para o céu. Eu vou para o céu. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito Santo entrou neles, e eles receberam vida e se puseram em pé, e era um exército enorme. Profetizei conforme a ordem recebida. Então o Espírito entrou nele e viveram, e se puseram-se de pé, e era um exército enorme. Sente, por favor, fazendo barulho que o diabo não gosta. Eu falei para minha esposa que o povo aqui gosta de Bíblia. Então eu falei para ela, o nosso compromisso aqui hoje é com a palavra. O resto Deus sabe o que faz, tá bom? Então o nosso compromisso aqui hoje é com a palavra. Nós vamos ser muito breve, muito rápido, porque temos um compromisso ainda também. Então vai ser muito breve, muito rápido. Amém? Ezequiel 37 é um dos textos mais conhecidos por aquelas pessoas que gostam de ler a biografia desse profeta. Ezequiel 37 é o estado espiritual de Israel. Quem olhava Israel por fora não sabia o estado espiritual que eles estavam enfrentando, a vida dupla de Judá. Vocês sabem que Judá viveu uma sofisma. A palavra sofisma é a aparência do que é, mas na verdade não é aquilo que aparenta ser. Quem olhava em Judá pensava que Judá estava entregando um culto perfeito para Deus, mas Deus sabia o estado espiritual de Judá. E quando Deus quer tratar com seu povo, Deus usa os próprios inimigos. Lembra do cativeiro egípcio? Deus estava tratando o povo. Deus viu que o tratamento que ele teve com o povo não adiantou, e ele ainda coloca o povo no deserto. É da mesma forma, Deus estava querendo tratar a vida dupla, a dupla face de Judá. E como Deus é um Deus que trata, mas não perde, ele permite que Nabucodonosor invada Jerusalém. Todos aqui sabem que Nabucodonosor invade Jerusalém 3 vezes. A última invasão de Nabucodonosor dentro de Jerusalém foi com seu general chamado Nebuzaradã. Quando ele vem, ele não vem só para invadir, mas ele vem para destruir toda Jerusalém. É nessa hora em que Jerusalém perde 3 coisas. Primeiro, a arca foi tirada. A arca é a representação da presença de Deus. Segundo, os muros de Jerusalém foram derribados. Muro fala de proteção. Terceiro, as armas de Jerusalém foram tiradas. 3 coisas que Jerusalém perde. Primeiro, a presença de Deus.
Segundo, a proteção na sua terra. Terceiro, as suas armas. Até porque ninguém vai para a guerra sem arma. Ninguém peleja sem arma. É quando Nabucodonosor leva 10.000 judeus. Entre esses 10.000 judeus, homens sábios, intelectos da época. Entre esses 10.000 judeus está Daniel e os seus 3 amigos, Ananias, Misael e Azarias, que chegando em Babilônia é conhecido como Sadraque, Mesaque e Abednego. Ezequiel é aquele que profetiza dentro do cativeiro. Jeremias é aquele que ficou fora do cativeiro. Jeremias é o profeta chorão. Ezequiel é aquele profeta centrado. Ezequiel entende o peso da chamada, porque no rio Quebar abriu-se o céu, Deus mostrou visões para ele. Ezequiel é filho de sacerdote, mas Deus chama ele para ser profeta, até porque a vocação que Ezequiel tinha era de sacerdote, mas a chamada era de profeta. Profeta é diferente de sacerdote. Sacerdote é aquilo que leva do povo para Deus. Profeta é aquilo que leva de Deus para o povo. Tem como corromper o sacerdote, difícil é corromper o profeta. É nessa ocasião em que Ezequiel está no rio Quebar, difícil. Ele está com uma colina de aproximadamente 10.000 judeus, e entre esses 10.000 judeus, ele está sendo líder, e é por isso que Deus disse para Ezequiel: Ezequiel, cuidado com Israel, porque Israel tem 3 duplas personalidades. Qual é a primeira? Israel é como um bode que bate frente a frente. Você vai pregar a verdade, mas eles vão querer bater frente a frente com você. Eles são como sácia. O que é uma sácia? É uma planta bonita, mas é espinhosa. Se você pegar, vai te ferir. E qual é a terceira, Deus? Eles são como escorpiões. Tem aparência pela frente, mas te ataca pelas costas. E se eu não quiser pregar, colarei a tua língua ao paladar. E se eu não quiser falar, eu vou fazer você falar. Até porque quem tem chamada não se manda, é o dono da chamada que manda no chão. E olha para cá, pastor Abraão, ele disse: minha esposa morreu de tarde, e à noite eu tive que pregar para o povo. Eu disse: vou colocar veste de luto. Deus disse: não coloca. Vou me lamentar. Não se lamenta. Por quê? Porque se tu parar, 10.000 para. Se tu desistir, 10.000 desiste. Se tu colocar veste de luto, você está entendendo que a sua escolha não envolve só você. Tem gente que se espelha em você, e tem gente que diz: se ele parar, eu paro. Se ela desistir, eu desisto. Se ela largar, eu largo. É por isso que eu estou de pé aqui dizendo: eu não posso parar, porque tem alguém de olho em mim. Aí Ezequiel, nesse texto, ele é levado pelo Espírito a um vale cheio de ossos. Quando Ezequiel chega no vale cheio de ossos, o que acontece, Joyce? E o que me chama a atenção, Abílio, é que o texto diz, enfatizando: e veio sobre mim a mão do Senhor. Você percebe comigo que não é Ezequiel que decide ir para o vale. Não é Ezequiel que olha para o céu e diz: Senhor, me coloca no meio do vale para eu profetizar. Não é Ezequiel que escolhe e diz: Senhor, eu não quero ir no vale. Quando Deus se apresenta para Ezequiel, Deus não está perguntando se ele quer ir ou se ele não quer. A mão do Senhor é que vai colocar ele no meio do vale. Você percebe comigo que tem cenários da nossa vida que a gente não queria estar, mas a mão nos colocou lá. Você percebe que tem lugares que a gente queria pisar, mas a mão de Deus não deixou a gente pisar. Porque chamada, pastor Abraão, não é para quem quer e para quem não quer. Chamada é para quem Deus decide levar. A Bíblia diz que Deus se apresenta para Ezequiel e diz: Ezequiel, se prepara, porque você querendo ou não, é a minha mão que vai te colocar no meio do vale. E eu posso liberar brilho para alguém nessa noite. A mão que leva garante, a mão que leva cuida, a mão que leva sustenta, a mão
E eu vim pregar para alguém nessa noite. A mão que te levou no vale vai garantir a tua ida lá. Ô, Joyce, vai ficar bom isso aqui, hein? Joyce, então você está dizendo que a mão pegou ele e levou ele? A mão pegou ele. Então faz o seguinte, é mais ou menos assim, a mão que leva está dizendo, bora. Não, eu não quero ir, Senhor. Vamos. Eu não quero ir, Senhor. Vamos. Tem gente que prega melhor, eu não vou. Vamos. Tem gente que canta melhor, eu não vou. Vamos. Tem gente que toca melhor, eu não vou. Tem gente que tem condição, eu não vou. Tem gente que tem faculdade, eu não vou. Tem gente que tem dinheiro, eu não vou. Eu não vou, Senhor. Escolhe outro. O meu passado é difícil. A minha família é problemática. Escolhe outro, Senhor. A mão pegou Ezequiel e levou Ezequiel, porque a mesma mão que pega, glória a Deus, alguns, é a mesma mão que pega Ezequiel. Isso aqui não é direito de opção, isso aqui é direito de escolha. Glória a Deus. Se quer ver, a lei de Jeremias é essa. E me disse, Jeremias, desce a casa do leão. Ele disse, desce, vai se tu quer, vai lá se tu quer, mas para Ezequiel não. Ele não disse, ele me pegou pela mão e disse, não tem que querer, tem que descer. A mão levou ele para um vale cheio de ossos. Então, se Ezequiel decidisse ir para onde ele ia, ele nunca estaria nesse vale. Se ele andasse com as suas próprias pernas, ele não estaria nesse ambiente. Não é ele que quer, é a mão que conduz. Eu vi um aleluia, ela vai de novo. Não é ele que quer, é a mão que conduz. E posso falar sem medo de errar? Cai para nós aqui. Se a mão do Senhor não conduzisse alguém para esse culto, é forte, Deus. Quem sabe estaria em outro lugar. Se a mão do Senhor não conduzisse você para esse culto, posso falar sem medo de errar? Quem sabe você estaria agora dando um rolezinho no shopping. Se a mão do Senhor não te conduzisse para esse culto, quem sabe você estaria agora na beira da tua cama assistindo Netflix. Se a mão do Senhor não te conduzisse nesse culto, quem sabe você escolheria outro lugar. Mas ninguém veio aqui porque quis. Foi a mão dele que te arrancou 6 horas da tarde. A mão dele te pegou 6 horas. Eita Jesus, eu estou sentindo ele, gente. E disse, não é você que se manda, é eu que mando em você. É alguém que pode dar glória a Deus. Sagrado diz, e me levou no meio de um vale cheio de ossos secos. Pastor Abraão, a pergunta que eu faço no texto é: se Ezequiel não é osso, por que Deus leva ele no meio de ossos secos? Se Ezequiel não era osso, por que Deus colocou ele no meio do vale? Você percebe, Daniel, que Deus vai pegar o profeta e vai colocar ele no meio de ossos secos. E eu aprendi isso aqui, se alguém pegar vai dar glória. Sabe por quê, filho? Porque um exército de osso não levanta um profeta, mas um profeta cheio de Deus levanta um exército de Deus. De novo, Deus, vamos abrir a boca para dar glória. Como assim, pregadora? É que Deus te colocou naquela empresa, Deus te colocou nesse casamento, Deus te colocou nessa família, porque você é um profeta que vai levantar um exército. Quem acredita?
vai soprar e vai dar quantidade. Mas antes de Deus dar quantidade, Deus vai dar qualidade. E aí, profeta, pode ser só você de pé, mas se tem qualidade, é você que eu quero. Ele põe Ezequiel no meio do vale. Quando ele põe Ezequiel no meio do vale, a Bíblia diz que Deus faz Ezequiel tá. Porque Deus não te chamou para ficar parado. Você está dizendo para mim que ele está no meio do vale, mas está se movimentando? Ele está em movimento. Você está dizendo para mim que ele está no meio do vale, a porta está fechada, mas ele está crescendo? Está em movimento. Você está dizendo para mim que ele está no meio do vale, no meio da crise, mas está crescendo? Você está dizendo para mim que ele está no meio do vale, mas está caminhando, está se movimentando. É Deus olhando para alguém nessa noite, está dizendo: a crise chegou, a porta fechou, a enfermidade chegou, mas tem crente em movimento, 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 movimento. Pastor Abraão, pastora, se alguém pegar isso aqui vai dar glória. A verdade é que para chegar na fase de osso não é de um dia para o outro. Segundo a medicina diz que para o corpo se decompor, mais ou menos para chegar na fase de osso dura há 6 meses a 2 anos, dependendo da terra que está plantada, dependendo de quantos bichos veio comer. Então, o estado do osso não começou de um dia para o outro. E posso falar? É que tem gente que já está acostumado com a fase do osso. Meu Deus. Tem gente que já está acostumado com a fase do osso. A Bíblia, eu não entendi. Então lá vai! Osso não dá glória. Osso não movimenta. Que isso? Osso não levanta a mão. Osso não fala em língua. Yes. Olha pra cá. Aí quando chega na face do osso, porque tem gente que já acostumou com. Perdoe a minha formalidade, perdoe-me se eu não quero trazer intriga aqui entre os irmãos, mas permita-me, eu nasci no fogo. Eu sou acostumado de vir em culto que tem. Eu sou acostumado em culto que o varão trazia um carro de mão de casa, porque alguém caía arrebatado e voltava no carro de mão. Eu sou acostumado a participar de culto de irmã, perder sapato e depois ficar procurando. Você viu meu sapato, irmão? Do fogo que pegava. Mas tem uma galera aí que está acostumado com a fase de osso. Eu sei que tem hora, gente, que nós, nem tudo que nós está vendo aí é verdade e de fato. Eu sei quando é o Espírito Santo falando e sei quando é a carne demorando. Eu não estou falando de um Pentecoste igual nós está vendo por aí. Alguém passando pano e alguém caindo, outros fazendo algumas coisas, stand-up gospel no altar. Mas olha para cá. A fase de osso tem que acabar na sua vida. Aqui não é culto para osso, aqui é culto para quem está vivo. Aqui não é culto para osso, aqui é culto para quem está vivo. Tem ambiente que eu vou pregar por aí, meu irmão, que a vontade é ir embora para casa, é pegar a Bíblia e voltar para casa, porque faz culto para anjo, faz culto para homem, faz culto para mulher. Aí nós fica dependendo quem vai estar no cartaz, nós vem, quem dependendo quem não está, nós não vem, dependendo quem vai pregar. Ah, eu queria o meu pregador favorito. É fase de osso, porque quem está vivo levanta a mão a hora que quer. Deixa eu ver se tem alguém que está vivo aqui.
profetiza para estes ossos. Eu fui estudar e eu entendi que a palavra profetizar significa propiteia. Que pastor Abraão, o senhor é mais mestre do que eu. E significa falar no nome de alguém. Você percebe que Deus está olhando para o profeta e está dizendo: profetiza, fale no nome de quem? Você já pensou, irmã, que se Deus se apresentasse para o profeta e dissesse assim para ele: fala para esses ossos viver? Deus poderia se apresentar para o profeta e dissesse assim para ele: diga para o osso se levantar. Mas Deus se apresenta para ele e diga: profetiza para os ossos. Sabe por quê? Porque profetizar não depende de algo que eu carrego. Profetizar fala no nome de quem eu carrego. Deus estava olhando para o profeta e estava dizendo: se for para falar no teu nome, não vai nem fazer cócega no osso. Se for falar na tua casa, não vai nem levantar o osso. Mas se você profetizar no nome do dono da vida, é diferente. Vou pregar para ver se tem crente ligado hoje. E qual é a palavra pregadora? Deus te trouxe nesse culto para dizer: está na hora de parar de agir no natural. Está na hora de começar a ir pro sobrenatural. Segura na mão de alguém, segura. Mas segura com graça. Olha para ele e diga: se for pela tua capacidade, o osso não vive. Se for pela tua força, o osso não vive. Se for pelo teu dinheiro, o osso não vive. Experimenta profetizar, vai. Experimenta profetizar, vai. Tem alguém profetizando. Quando você profetiza, é ele que faz. Quando você profetiza, é ele que ama. Quando você profetiza, é ele que salva. Quando você profetiza, é ele que cura. Quando você profetiza, é ele que faz. Se tem crente para profetizar hoje, deixa eu ver.
tempo dele profetizar, pastora, Deus disse: poderão reviver esses ossos. Ezequiel, poderão reviver esses ossos. Senhor, tu sabes. Mas sabe o que Ezequiel entende? Eu só preciso de uma palavra. Eu só preciso de uma palavra e uma ordem. Tem hora que nós saímos de casa querendo ouvir um monte de coisa, e Deus vai dizer: você só precisa de uma palavra. Se eu falar uma palavra, eu mudo a tua história. Se eu falar uma palavra, eu mudo o rumo da tua história. Quer ver? O centurião foi até Jesus. Quando o centurião chegou até Jesus, disse: o meu criado está precisando, ele não pode vir, mas eu posso. Jesus disse: onde ele está? Vamos lá. O centurião disse: não, somente uma palavra. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, ó Senhor. Eita. Segundo a minha palavra, não vai haver nem chuva nem orvalho, porque a primeira é a tua. A tua palavra é como labareda de fogo. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai. Eu estou arrepiado aqui. Você não precisa de muito, só precisa de uma palavra. Aí, para nós encerrar, Joãozinho. Aí ele dá ordem. Porque Ezequiel está vendo um vale. Mas depois que ele profetiza, ele vê outra coisa. Porque a face de vale vai acabar. Eu creio, Jesus. A face do osso vai acabar. Deus está dizendo: eu não vou usar ninguém, eu vou usar você, a sua boca. Aí quando ele profetiza, porque na verdade aquele negócio que o que é profetizar, já a palavra profetizar é de quê? Propiteia, que é de prever, ver além. Vê além. Quem profetiza não vê hoje. Quem profetiza vê o além. Nós não vivemos de provisão. Nós não vivemos de previsão. Nós vivemos de revelação. Porque olha, quem vive de previsão se perde no caminho. Quer ver? Lá vai, é uma vez só, irmã. Se pegar, pegou. Se não pegar, não falo mais. Ó, o moço disse para Elias: Elias, eu vou ali, fica aí. Eu vou lá. Porque Elias disse: sobe lá 7 vezes. 7 vezes. E na última vez tu me fala. Vai, ele sobe. Está vivendo de previsão. Ô Senhor, eu subi lá na primeira vez, mas não aconteceu nada. Continua subindo. 2. A Bíblia diz que Elias está orando. Eu subi na segunda vez e segundo a minha previsão, olhando os fatos, não tem nada e não vai chover. Sobe lá mais uma, mais 3. Mais uma vez. Senhor, na terceira vez eu subi e a previsão é que não vai chover. Vá de novo, eu falei 7. 4. Senhor, quarta vez a previsão ainda é não de chover. novo, bora. 5. Senhor, eu olhei para a direita, olhei para a esquerda, olhei para frente, olhei para trás, olhei para cima e a previsão ainda é que não vai chover. Sobe lá. É a 6ª vez, Senhor, subi desse monte, mas a previsão ainda diz que não vai chover. De novo. Senhor meu, na 7ª vez eu subi no monte, mas a minha previsão não é muito boa, porque eu vi uma nuvem tão pequena, do tamanho da mão de um homem, e segundo a minha previsão, ela é pequena demais para trazer chuva. Então lá vai. Eu ouço uma grande chuva. Te dou uma grande notícia. Vai chover. Deus está ativando o profético aqui na vida de alguém.
Profetiza sobre o teu impossível agora, vai. O advogado não resolveu, o médico não resolveu, o dinheiro não resolveu. Está na hora de você colocar agora na conta de Deus, vai. Traz Deus para a equação para tu ver o que Ele faz. Traz Deus para o problema para tu ver o que Ele faz. Profetiza agora, vai. A tua possibilidade. Profetiza a caminhada. Profetiza a tua cura. Profetiza. 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 Enquanto eu profetizava, houve um reboliço e um ruído e um vento batendo. E o vento veio dos 4 cantos. Olha só, olha o vento batendo do sul. Olha o vento batendo do norte. Olha o vento batendo do oeste. Olha o vento. Só que esse vento aqui, Joyce, é chamado de que nome no hebraico? Esse vento aqui, pastor Abraão, é o mesmo vento. Não, mas o jeito que ele fala é mais bonito. Eu não sei falar assim, eu falo ruache. Ele sabe falar. O vento que bateu aqui, pastora, o vento que bateu aqui é o mesmo vento que ele soprou na narina de Adão. Uau! Esse vento aqui, meu líder, o pastor Abraão vai me ensinar, Roache. Roache. A palavra Roache é essência divina. Vou repetir. Essência divina. É por isso que o salmista diz assim, ó: faz dos seus anjos labaredas de fogo, faz dos seus filhos labaredas de fogo e dos seus anjos ventos. Salmos 4:4. Salmo 104:4. Existem 4 ventos. É forte. Vento que vem do sul. Vento que... Eu não sei sul, tá? Eu estou apontando para lá só para falar mesmo. Sul, leste, oeste, norte. Se esse vento se junta aqui uma vez só, meu irmão, dá problema. Porque lembra de Paulo quando estava no barco? A Bíblia diz que bateu um vento chamado Euroaquilão. A palavra Euroaquilão é vento que bate dos 2 lados. Só foi 2. Imagina os 4. Jesus, a Bíblia diz que Deus mandou um vento para acalmar o mar quando Noé entrou dentro da arca. Aí a Bíblia diz que veio um vento e o mar foi embora, a água foi embora. A Bíblia diz que Deus mandou um vento e os carros de Faraó pereceram dentro do mar. O vento para abrir foi da narina, mas para fechar foi um vento que não veio da narina dele. Imagina quando Deus abriu o mar assim e o povo passando. Miriam pegou um tamborim e começou a cantar: lá vem Faraó, Faraó morreu, aleluia. Aí ele passou, depois que ele passou, Jeová, imagina Jeová dizendo para o Satanás: para os meus eu segurei, se vira para os teus. Os meus eu segurei, se vira para os teus. Aí o vento bateu e o Faraó morreu dentro das águas. Foi um vento. Foi um vento que bateu para Deus levar as águas do dilúvio embora. Elias está dentro de uma caverna, veio uma brisa suave de um vento, porque Deus não estava no terremoto, Deus não estava no fogo, Deus estava na brisa suave do vento. E só esse vento aí fez um estrago. Imagina os 4 de uma vez. Sai da frente, Ezequiel, que agora é minha vez. Tem vento que vai bater que não é para tirar. Tem vento que vai bater que não é para destruir. Tem vento que vai bater que é para levantar o que está caído. Você está dizendo, amigo, que tem vento que não é para morte, tem vento que é para organizar. Você está dizendo, amigo, que tem vento que não é para destruir, tem vento que é para trazer para o centro. Você está dizendo, amigo, que tem vento que não é para derrubar a casa, tem vento que Deus manda para trazer alguém para perto. Você está dizendo, amigo, que tem vento que está soprando que não é para matar, mas o vento de Deus
Ele não mata, ele não destrói. O vento de Deus, ele restaura e traz vida. Então a palavra que você libera nessa noite é: o vento vai soprar. O vento vai soprar, mas vai chegar vida. Vai soprar o vento na casa, mas vai ter vida. Vai soprar o vento no casamento, mas vai ter vida. Vai soprar o vento na financeira, mas vai ter vida. Abriu, o vento vai soprar. E o plano da vida vai em paz. E a Bíblia diz que cumprindo-se o dia de Pentecoste, estava todos reunidos no mesmo lugar e de repente veio o vento. E esse vento está trazendo o Espírito. E de repente bateu um vento forte e encheu toda a casa. E sopra quem está ligado, o vento vai soprar de hoje e vai ter gente cheia. A mocidade já está pegando fora, a regata já está pegando fora, uma sombra já está pegando. É tempo de sombra e enche a casa. Quem tem glória, glória. Quem tem aleluia, aleluia. Quem tem glória, estranha, libera. Porque onde tiver uma boca aberta, o vento de Deus vai encher agora. Agora eu preciso da presença. O guerreiro desceu na casa. O valente na reta. O Deus. Eu tô com vontade de falar em línguas. É a presença. Eu vi alguém dizendo assim: amigo, eu estou vazio. Eu falei: não, você não está vazio. Ou você é cheio do diabo, ou você é cheio do Espírito Santo. Vazio você não fica. Porque se o Espírito Santo não habitar aí dentro, a casa está vazia para o diabo entrar. Ninguém é vazio. Ser cheio do Espírito Santo não é simplesmente só pular e falar em línguas, marchar. Tem gente que está falando se alguém é cheio do Espírito Santo só com o tanto de seguidor que tem no Instagram. Tem gente medindo o ministério pelo tanto de seguidor. Tem gente medindo o ministério pela roupa que usa. Não existe isso. Deus não enche ninguém aqui para ficar cheio de si. Deus enche você para você encher quem está vazio. O Pentecostes começou com 120, aí dos 120 passou para 5.000. Quem se enche para si é orgulhoso. Olha para cá. A pastora estava falando um assunto aqui e nós encerramos agora. Quando eu moro em Pernambuco, ou Pernambuco, ou Sorocaba. Sou de Pernambuco, tá? Eu moro em Sorocaba. E de repente, quando eu vou para minha casa, eu passo por dentro do shopping. E um dia eu passei por dentro do shopping, não faz muito tempo. Eu passei por dentro do shopping, uma moça me parou. A moça me parou e falou assim: Patrícia, irmão Abílio, você é o esposo da Joyce? Eu falei: sou eu mesmo. E aquela moça conversou comigo 30 minutinhos, pastor. Só que aqueles 30 minutinhos que ela conversou comigo, ela estava cantando, se alegrando. Ela estava sorridente. Cheguei em casa contente porque ela me falou uma palavra que edificou. Cheguei em casa contente, falei: Joyce, eu encontrei uma amiga sua, falei com ela, tudo mais, era sorridente. Joyce falou: amém, olha que benção.
crescemos juntos na igreja, crescemos na igreja. Tal. No outro dia nós recebemos uma mensagem que ela se enforcou dentro do banheiro. No outro dia. Nós estávamos comendo agora de pouco com um monte de gente. Nós recebemos uma notícia agora de pouco. Faz muito tempo que nós viemos para Itu. Viemos ministrar aqui na catedral. Do nada, depois nós fomos comer alguma coisa. A moça falou que a filha de uma moça da igreja tinha se enforcado dentro de casa com um carregador de celular. Aí tem um monte de gente que fica falando: ah, por que pula muito? Ah, por que fala em língua? Ah, por que chora no culto? Você não sabe o que essa pessoa está falando, está passando. Então deixa ela cultuar do jeito dela e cultua do teu. Às vezes a única alegria que ela sente é chorando mesmo. Deixa ela chorar. Às vezes a única alegria que ela sente é pulando mesmo. Deixa ela pular. Culto é individual. Se você é acostumado a entregar um culto congelado, seco, faz o teu, eu faço o meu. Eu não entendo uma galera por aí que fica dando palpite no culto dos outros. Esse dia eu fui pregar, um tempo atrás eu fui pregar na igreja. O pastor falou: aqui não pode pular, aqui não pode falar língua, aqui não pode marchar, aqui tem que pregar normal. Respeito, respeito, respeito. E prego, só acho esquisito. Só acho esquisito num culto como esse. Num ambiente como esse. Eu não sei se aqui teve, mas lá em Sorocaba teve um show agora que foi do Luan Santana, do monte de favor. E tinha gente que estava 4 dias seguidos pulando lá, fazendo show lá pro Luan Santana. Ainda chora, cantando a música dele inteirinha. Ainda chega no culto, fica com o cara amarrada, braço cruzado, perna cruzada. Olha, eu não gostei do pregador, eu não gostei do papo, eu não gostou de Deus, então adora. Para a gente encerrar agora, ó, e passar para o pastor. A Bíblia diz que houve no meio do vale um ruído.